Olá, eu sou o Dir, sou autista, sou doutor pela Universidade de São Paulo e hoje eu quero discutir um pouco, levantar algumas ideias para que se questione de onde vem o autismo. Primeiro, o que nós sabemos sobre as causas do autismo? Nós sabemos que em 80, quase 90% dos casos é hereditário de alguma forma, em 97, 98% é genético. Daí você pode falar, mas tem 10% de diferença aí. Como é que pode ser genético sem ser hereditário? Existe um negócio chamado mutação, né? A mutação dos genes. E nós temos 1 ou 2% de casos provavelmente ambientais. E quando a gente fala de caso ambiental, por favor, cuidado, não é alguma coisa que a criança pega quando tem 2, 3 anos. Se fala no ambiente da gravidez. A grávida poderia estar exposta no primeiro, no segundo mês ou no terceiro mês da gravidez a um fator X ou Y que talvez induzisse autismo da criança, mas isso ainda é discutível. O que nós sabemos é que na ampla maioria o autismo deriva de genes de pai e mãe, às vezes recombinados, e que dão um caso de autismo. E esse é um primeiro detalhe da ampla maioria dos casos de autismo. Segunda coisa para a gente ter ideia antes de poder discutir origens do autismo é a prevalência dos casos. Claro, existe uma supernotificação, mas não acima da média, mas o grande número de notificações é de autismo nível 3. Por quê? Porque uma criança que não fala aos 3 ou 4 anos, não dá os braços para ser pega no colo, nunca olha nos olhos, não responde ao seu nome, embora não seja surda, é facilmente identificada como autista. Mas existe uma ampla, gigantesca subnotificação de autistas nível 1, que passam muitas vezes a vida inteira sem diagnóstico. Lembrando que eu, por exemplo, tive diagnóstico aos 49 anos de idade. Então, é de se imaginar que talvez a ampla maioria dos casos de autismo seja do autismo nível 1, também conhecido como autismo nível leve, como autismo da síndrome de Asperger. Então, nomes antigos, né? Mas é nível 1. Talvez a ampla maioria seja desses casos. Sabendo disso, nós podemos começar a discutir as origens do autismo. De onde vem essa genética do autismo? Bom, nós sabemos que, a não ser alguma população subsaariana original que ainda mora na África, todos os demais humanos fora daquele pedaço da África, e isso inclui a negritude das Américas, têm de 1 a 4% de DNA de Neandertal. Isso a nossa genética entrega. De 1 a 4%, às vezes 0,5% de DNA de Neandertal. Populações asiáticas, saarianas, asiáticas do leste e até da Melanésia, aborígenes e etc., tem também DNA de uma outra espécie humana chamada Denisov, que é muito recente a descoberta. A descoberta é muito mais genética do que de ossos, de evidências físicas, muito mais de genes achados em fragmentos de ossos. E os Denisov, por exemplo, são responsáveis por aquele DNA que os Sherpas, que são aqueles habitantes das altas altitudes do Tibete, possuem como adaptação à altitude, adaptação a viver em locais onde eu ou você, se formos, vamos sentir hipóxia, vamos sentir falta de oxigênio em razão do ar rarefeito.
e eles estão muito bem adaptados, ou seja, eles têm genética adaptada para isso, e vem aquele gene dos Denisov, que tinham esse gene. Então, há algumas adaptações no ser humano que vêm de outras espécies humanas além do Homo sapiens. E o interessante, há algumas teorias que dizem que ah, a pessoa que tem um autismo nível 1 tem um comportamento parecido com um Neandertal ou Denisov, ou seja, ela é menos sociável, mas ela é mais refinada no uso dos objetos, né? Ela é menos sociável. Claro, o Sapiens é extremamente sociável, extremamente sociável. E uma das coisas que nos acusam os autistas de sermos diferentes é porque nós não somos tão sociáveis assim. Mas imagine num contexto de uma tribo em que tenha 30 pessoas. Onde tem 30 pessoas apenas, é fácil você não ser muito sociável. Você já conhece todo mundo, você não precisa conhecer gente nova, todo mundo te conhece, te aceita do jeito como você é, e você desenvolve as suas atividades naturalmente. E aí, claro, você ter uma pessoa que tem um hiperfoco, por exemplo, em fazer pontas de lança, pode ser uma vantagem para o grupo. Você ter uma pessoa que tem um hiperfoco na caça, né, pode ser uma vantagem para o grupo. É, pode ser, pode ser. São pessoas que trazem, às vezes, um campo de conhecimento novo para a humanidade, para o grupo, né? Para o grupo. E aí a história humana recente dos últimos 100, 150 anos mostra a contribuição de pessoas que são autistas leves, que são autistas nível 1, para usar uma terminologia mais avançada, para o conhecimento humano. Mesmo autistas nível 2, às vezes contribuem bastante para o conhecimento humano, mas não são extremamente sociáveis, né? Tem lá seus probleminhas de sociabilidade. Então, Temple Grandin, que é uma autista famosa norte-americana, ela tem uma frase, ela diz que se não fossem os autistas, a humanidade ainda seria um pequeno grupo dentro da caverna, batendo papo e socializando. Claro, ela faz uma afirmação muito forte, dizendo que a evolução tecnológica da humanidade, evolução que permitiu a gente se tornar esses 7 bilhões que nós somos atualmente, se dá pela atuação dos autistas. Eu não chego a afirmar isso, mas é fato que algumas pessoas com habilidades especiais podem ser muito importantes para o grupo. E claro, dizem alguns autores que talvez aquilo que nós chamamos de autismo leve seja em razão dessa genética neandertal, primordialmente e talvez um pouco Denisov, que eram grupos menos sociáveis, grupos menores, né, que caçavam em grupos de 3 ou 4 pessoas apenas, que tinham tribos menorzinhas, que não eram amontoados de gente tão grande quanto era o do Homo sapiens, que é o mais sociável de todas as espécies que nós conhecemos até agora de espécies humanas. De longe, o sapiens é o mais sociável. E daí se tem a hipótese de que o DNA neandertal tenha contribuído para, de alguma forma, nós termos casos de autismo, mas autismo nível 1. Por quê? Porque existem mais de 100 genes ligados ao autismo. Alguns estão ligados apenas ao autismo nível 3, alguns estão ligados a outras formas de autismo, né? E genes que podem vir tanto do pai quanto da mãe. Não é alguma coisa que só seja transmitida por um gênero. Ambos os gêneros podem transmitir no momento da concepção a genética, ou pode haver recombinação, né? Um gene isolado no pai não causa autismo, um gene isolado na mãe não causa autismo, mas quando eles se juntam na criança, o autismo é causado. Ou pode haver a mutação.
A mutação se dá no momento da concepção. O gene muda, que é uma característica dos seres vivos, a mutação, né? E a mutação, quando ela é vantajosa, ela é replicada. Ela é replicada. Por algum motivo, né? O grupo que tem aquela mutação que é vantajosa vai se reproduzir mais. É assim que foram surgindo características humanas, através de mutações. O sapiens original era tudo com uma cor de pele só, tipo de cabelo só, um tipo só de nariz, e daí nós fomos nos modificando de acordo com as mutações adequadas. Claro que se der uma mutação que for inadequada, isso provavelmente vai causar um problema e não vai ser repassado. A grande questão é que às vezes um DNA que é vantagem pode trazer dentro de si uma outra possibilidade. Alguns genes têm mais de uma função dentro do corpo humano. E aí, claro, a genética não é tão simples assim. A genética não é alguma coisa tão simples assim. De modo que ainda não está muito claro qual a origem do autismo. Se você pesquisar no Google, fazer a ligação em inglês entre Neandertal e autismo, você vai encontrar tanto artigos que dizem que Neandertais, Denisovs, não tinham autismo, o autismo é 100% humano, como artigos muito bem fundamentados tecnicamente que dizem que o autismo deriva de genes neandertais e denisovs. E daí você pode pensar, mas isso é contraditório. Eu não acho isso contraditório, porque eu vejo que se não era problema para o Neandertal, se torna um problema para o Sapiens, que é extremamente social, uma pessoa que é menos socializável. Vejam, se todos fossem cegos, cegueira seria um problema? Não. Não é problema você ter 1,70 m, 1,80 m de altura. É problema você estar abaixo da média, é problema você estar acima da média. Se todos tivéssemos 2 metros de altura, os ônibus seriam maiores, as camas seriam maiores, né? Tudo seria um pouco maior. Então vejam, problema de sociabilidade só aparece num grupo que seja muito sociável. Entendeu? Ficou claro? Por isso é que talvez autismo seja um privilégio da espécie humana. Só entre os humanos extremamente sociáveis é que é problema uma pessoa menos sociável. Claro, nós temos a questão das pessoas com um autismo mais acentuado, nível 2, nível 3, mas ainda está sendo estudado tudo isso. O mais importante é a gente entender que nem tudo é necessariamente desordem e é necessariamente ruim. Às vezes a modificação ela existe em razão de uma adaptação que talvez hoje não seja mais necessária, mas que no passado foi necessária. E eu dou um exemplo: anemia falciforme. Já ouviu falar? Os glóbulos vermelhos ficam em forma de foice. Anemia falciforme, que é um problema no mundo contemporâneo, já foi uma adaptação no passado para se sobreviver à malária. A pessoa ficava anêmica, mas não morria de malária. Era uma adaptação que surgiu na África. Então vejam, algumas modificações genéticas num determinado momento podem ser desvantajosas e num determinado momento podem ser vantajosas. O autismo poderia estar dentro desse caso. Não sabemos, ainda é necessário fazer muita pesquisa e por isso a pesquisa genética ela é importante sim. A pesquisa genética, a pesquisa anatômica, ela é importante, mas é importante entender, autismo é uma variação natural do ser humano, não é um defeito. Autismo é uma variação natural do ser humano. Ok? Muito obrigado. Até logo.